Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei ainda o que é para vocês, que aqui ainda tá clarinho. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso KBS Connection, nessa edição especial de investigações corporativas e assédio. E eu sou a Priscila, representante da KBS aqui hoje. Para a gente testar se tá tudo funcionando, eu já vi que algumas pessoas mandaram aqui no chat. Vocês me escutam e me veem bem? A senhora tá falando aqui que tá me escutando, muito bom. Me contem então, quem já conhecia a KPMG Business School? Paula falou que sim. Eu já vi alguns nomes conhecidos aqui, hein, de ex-alunos que me acompanharam a Risk University, o curso de certificação em compliance. Mariana falou que já conhecia a KPMG. A última aula do Gratão, então já conhecia o instrutor também. Muito bom. Para quem não conhece, a KPMG Business School, ou KBS, como a gente chama carinhosamente, é a escola de negócios da KPMG. Então aqui a gente dissemina conhecimento. A gente tem vários cursos, mas a gente não está aqui para falar disso hoje, não é mesmo? Para me apresentar direitinho, uma coisa que eu aprendi com a Patrícia Molino é: eu sou uma mulher de 31 anos, sou descendente de japonês, eu tenho cabelo liso, castanho escuro, eu estou usando uma camisa branca, meu fundo é branco também. E o que mais? Esqueci de alguma coisa, Paty? Não, sua autodescrição está perfeita. Se a gente tiver alguém que Então não tá bom, pode te obrigada. ver, já sabe como é que pode te imaginar. Então, tá bom. E aqui na KBS eu sou coordenadora de treinamentos. Mas junto comigo hoje eu tenho aqui a Patrícia Molino e o Alessandro Gratão. Se vocês quiserem dar um oi pro pessoal, Olá! E aí, Posso me pessoal, tudo bem? autodescrever já? pode. Bom, então eu também sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro. Hoje ele está crespo, eu me dou o direito de variar. E atrás de mim tem uma parede com livros. Uau, deixa eu ver se eu consigo seguir a mesma linha aqui das minhas colegas hoje. Sou Alessandro Gratão, homem branco, barba, cabelo grisalho, super galã, assim, super bonitão. E estou aqui no imenso prazer de dividir aqui essa tela aqui com vocês, esse espaço com vocês, tanto com a Patrícia quanto a Priscila aqui, e também com os alunos. Estava acompanhando, pessoal, a lista dos participantes aqui está recheadíssima, muito rica, vários ex-alunos, mas também contatos de mercado direto. Então, acho que essa uma horinha que a gente vai investir hoje aqui vai render bastante. Com O certeza. Gratão não Pessoal, sabia que você era tão humilde, fiquei chocada. E Você eu viu queria dar boa só? noite. Eu fiz, não sabia do seu skill. É que E eu eu não fiz estava vários preparado para isso. clientes. Eu vi vários clientes, fiquei muito feliz, gente. Uma alegria estar aqui com vocês e mais esse espaço. muito bom. E pessoal, agora é open chat. Vocês podem mandar perguntas pro Gratão e pra Patrícia. A gente vai passar alguns conteúdos para vocês, mas fiquem à vontade para interagir com a gente. Eu tô acompanhando aqui o chat e qualquer coisa eu aviso. Gratão, então a bola é sua. Pra gente começar falando do nosso assunto principal aqui da noite. Perfeito, pessoal. Brincadeiras à parte, vamos iniciar aqui. O tema hoje a gente está pautando em duas vertentes bastante importantes aí, pelo que a gente acompanha de mercado, daquilo que a gente discute em reuniões com clientes, colegas, amigos, enfim. São dois grandes desafios. Investigações corporativas, dar um contexto de como tem evoluído aqui no Brasil, qual que é o cenário atual. Depois um item que a gente sempre tem debates com várias dúvidas, vários pontos aqui que as empresas no dia a dia acabam se deparando, né? E aí, pô, a gente tem aqui a Paty, que é fera no assunto, a gente vai poder bater um papo, inclusive depois fazer um painel aqui, né, Pri, no final, para poder acomodar a pergunta aqui dos participantes. Tô de olho aqui no chat também junto com a Pri. Mas dentro do contexto aqui de investigações corporativas, pessoal, a gente tem algumas vertentes, e para a gente entrar no clima, tem um videozinho rápido aqui que, assim que estiver pronto, já pode reproduzir. Acho que a Sabrina está aqui com a gente hoje, né? E aí depois a gente entra no tema principal. Um minutinho que o vídeo tá subindo. Perfeito, César, obrigado. Obrigada, César.
Me mandaram uma mensagem aqui, Gratão, perguntando se eu sou parente do Fernando Shimizu da Adidas. Gente, preciso contar pra vocês que Shimizu é um nome muito comum no Japão. Então, ele é quase Silva aqui do Brasil, então não sou parente dele. Quem sabe pode ser um primo perdido que eu não conheço, mas não. E tem um outro Fernando Shimizu que é super famoso também, que é um tatuador que todo mundo pergunta, é parente seu? Infelizmente não, né? Que eu podia ganhar umas tatuagens de graça, mas não aconteceu. Esse vídeo aqui, pessoal, foi mais para a gente entrar no clima, para a gente começar a debater aqui. Eu trouxe um chart aqui com os maiores casos de corrupção do mundo. Se a gente analisar, isso não, obviamente, não é exaustivo, são informações que vieram públicas, obviamente. Alguns casos de corrupção, inclusive em andamento, podem ter alguns em andamento que a gente não sabe, pelo menos que não são de visão pública, mas chama atenção aqui dois deles. Se a gente pegar o caso da FIFA e da Operação Lava Jato, né, são dois casos emblemáticos com uma repercussão mundial, né, que impressionam pela quantidade de pessoas presas, pessoas custodiadas, que foram levadas em custódias, os valores repatriados, negociados e praticamente todo o desmembramento que a gente teve no momento subsequente em cima desses casos de corrupção, né? E aqui, no contexto geral, pessoal, a gente tem aqui, passar um slide. O que ganhou força com tudo isso, né? A gente falou de uma Operação Lava Jato, que é um caso sem precedente aqui no Brasil, e talvez no mundo a gente tenha uma operação congênere, que foi a Operação Manipulite na Itália, né? Que o modus operandi foi muito semelhante do que a gente teve aqui no Brasil. Espero que o desfecho, que a conclusão seja diferente, né? Vamos entrar nos detalhes aqui, mas hoje a gente avançou bastante, desde os acordos, por exemplo, com a OCDE, onde a gente tem um pacto de evoluir nas ações de combate à corrupção, onde a gente tem hoje, por exemplo, medidas institucionais, uma lei anticorrupção, né, homologada, que fala da responsabilidade objetiva, entre outros fatores. Mas se a gente acomodar no dia a dia, no âmbito público-privado, o que ganhou força com tudo isso? Hoje, grande parte das empresas tem um programa de integridade formado, que aí você vai lá, visita o código de ética, treinamentos, canal de denúncia, gestão de riscos de terceiros. Nunca esteve tão forte essa nova demanda, porque é um item que já tinha uma certa regulamentação e uma certa força no mercado, por exemplo, regulado como financeiro, né, do famoso Know Yours, e agora a gente tem essa questão da gestão de riscos de terceiros como uma onda muito forte, beneficiada inclusive pelas questões ESG, onde as empresas precisam tomar um cuidado, principalmente com uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que em algum momento falam em seu nome, que pode trazer uma exposição, desde uma multa, algum tipo de sanção, mas principalmente para a questão do capital reputacional. Entre outros. É claro, cada empresa, setor, segmento tem o seu momento, uns mais regulados que outros, e esses itens que a gente acabou de mencionar pode ter uma curva de maturidade distinta. Mas o ponto principal, nos diversos nichos da empresa, nos diversos níveis também, todo mundo entende que daquele conceito antigo que, por exemplo, o compliance, a governança é um luxo, todo mundo já entendeu, acho que já evoluiu nessa etapa, para entender principalmente nas questões de perenidade, esses são alguns fatores obrigatórios e mandatórios na gestão, na governança, e principalmente nas questões quando a gente fala do famoso capital reputacional. Então, além disso, a gente tem também o compliance regulatório, terceira linha de defesa com a auditoria interna performando, ganhando mais força ainda. E aí a gente entra na pauta aqui das investigações e o processo de apuração de denúncia, pessoal. A gente vê um movimento na última década, juntando essa miscelânea do cenário no Brasil, operações envolvendo investigações complexas no Brasil. A gente vê empresas direcionando recursos e investimentos para formar
a uma área de investigação interna nessas empresas. Ou, quando não, utilizando serviços profissionais capacitados para performar as investigações. O fato é que quando a gente fala, por exemplo, do canal de denúncias, à medida que você faz a implementação, vão surgir relatos procedentes ou improcedentes, você vai precisar fazer uma categorização de naturezas e principalmente o tratamento, né? Então, muitas vezes, quem conduz esse processo é o time de compliance, às vezes apoiado pela auditora interna, às vezes apoiado por um departamento jurídico, mas fez-se no Brasil, principalmente na última década, uma necessidade muito grande de dar formação, de cada vez mais um novo nicho aí surgindo para profissionais de investigação, fora do âmbito das consultorias, mas atuando dentro da empresa, fazendo acompanhamentos e o processo de investigação e apuração de uma forma consistente. Então, nesse contexto, pessoal, a gente tem alguns desafios que acabam afetando todas as empresas, principalmente se a gente levar em consideração os últimos 2 anos, né? Pandemia, Covid, novo normal. Esse tema até está bastante batido, mas o fato é que a realidade, quando a gente projeta 22, é completamente diferente, a gente vai ter um meio termo acomodado ali, mas o trabalho remoto traz algumas questões, além da flexibilidade, muitas empresas têm discutido como que a manutenção da cultura, e quando a gente fala principalmente da ética, a gente já viu, já entendeu que a ética no âmbito corporativo ela se ensina, né? Então, quando a gente está falando do âmbito de trabalho remoto, quanto que o ambiente que eu estou, né, seja a minha casa, minha residência, enfim, o local que eu estou, pode estar impactando numa visão do todo na cultura da empresa. Será que no dia a dia, no modo presencial, até algumas instituições foram muito taxativas e mandar uma instrução para toda a equipe voltar o mais breve possível para o presencial, levando em consideração, claro, as questões de saúde, né, de ordem por conta da pandemia, mas o trabalho remoto, sem dúvida, é um desafio. O segundo componente que eu chamo a atenção aqui, pessoal, é que está cada vez mais fácil a agilidade no processo de transações financeiras, estão cada vez mais fáceis, acessíveis a todos. E aqui, de novo, não é um problema a gente ter uma evolução do e-commerce, a gente ter uma nova modalidade de pagamento, que é o Pix, a gente ter modais digitais e novos entrantes no mercado financeiro, abastecendo e trazendo mais opções. Isso não é um problema. Mas sempre que a gente fala de casos de exceção ou casos novos, onde você tem algumas pessoas ainda com níveis de instrução diferentes, principalmente na visão do fraudador, do agente corrupto, ele pode se beneficiar desse tipo de novidade para cometer atos lesivos, para cometer fraudes. Pessoal, só me dê um feedback se a conexão está boa, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, por favor. Obrigado, Bosco. Paulo, legal, excelente. Obrigado, Glaucia. Vamos correr o risco de ficar falando aqui, de repente vocês não estão conseguindo me ouvir. Das questões do trabalho remoto, por exemplo, é justamente conexão, né? Então, obrigado a vocês aí pelo feedback imediato. Estou acompanhando aqui o chat. Outro componente também, pessoal, que a gente discute bastante hoje, é a questão de doações, e não só as doações, mas ações emergenciais, né? Ou seja, muitas empresas, nesses últimos 2 anos, precisaram acessar o botãozinho lá para acessar e acionar o seu comitê de gestão de crise, ou seu plano B, né? Então, nesse caso, quando a gente tem exceções, um procedimento fora de uma normalidade, às vezes a gente pode criar precedentes, né, que são bons nos casos das doações, onde principalmente o agente corrupto, aquele que está buscando uma fraude, ele pode se beneficiar desse tipo de atividade, a gente chama do outlier, né, para poder cometer uma fraude. E por último, mas de forma, de novo, não exaustiva, a gente tem aqui a questão da exceção às regras, processos e políticas. Agora em abril, pessoal, a gente lançou a pesquisa, o perfil do Hotline no Brasil, que entre outras informações, ela traz aqui que aumentou de forma significativa os desvios de conduta relacionados à violação de políticas, seja do código de conduta ou dos controles diretivos de uma forma geral das empresas. Então, algumas dessas questões são porque o novo procedimento, o novo processo da empresa mudou,
e talvez essas políticas, esses normativos precisassem de uma atualização, ou de repente que naquele novo modus operandi foram criadas algumas vertentes que não tinham sido consideradas anteriormente e precisam de alguma forma ser regulamentadas, né? Então esses são alguns desafios que a gente tem encontrado, principalmente quando a gente é acionado para, em caso de investigação, em caso de fraudes, em caso de corrupção, até mesmo de uma apuração de um desvio de conduta. Esse pano de fundo tem sido recorrente nas atividades que a gente tem se deparado no mercado e lidando com os clientes e os profissionais das áreas de compliance e governança de forma geral. É um outro componente aqui para compartilhar com vocês, e esse número chama a atenção. A gente tem 71%, de acordo com a pesquisa da CFE, dos especialistas antifraude acreditam que o nível de fraude nas organizações aumentará nos próximos 12 meses. E aqui a gente tem alguns cenários, pessoal. Normalmente em épocas de recessão, em épocas de crise, que é justamente a que a gente, vamos chamar assim, que a gente está superando e saindo dela, as próprias empresas têm um movimento de identificar as fraudes, porque é aquele momento de fazer mais com menos, então tem um controle mais rígido na parte financeira, os processos, como você tem um downsizing, você acaba acompanhando mais de perto, porque o fluxo, a empresa está mais enxuta. Então a gente viu um movimento, nessa época de pandemia, de uma grande parte das empresas identificando fraudes internamente, seja pela terceira linha de defesa, seja por uma origem no canal de denúncia, ou até mesmo nas revisões de processo, enfim, diversas fontes. Tem um outro cenário que a gente observa, quando o país, a empresa está crescendo, ela, dentro do seu apetite a risco, ela tolera, ou seja, na relação custo-benefício, que alguns desvios, tolera no sentido não ético, mas na visão principalmente executiva, vamos falar aqui de empresas que estão crescendo rápido, uma proporção de 2 dígitos ao ano, às vezes dobrando de tamanho a cada 2, 3 anos, às vezes algumas fraudes passam desapercebidas, porque dentro do contexto dos números, aquilo pode ser um risco aceitável, que assim que eu me organizar, e aí a área de governança, de compliance, de auditoria, de investigação, vai ter também uma curva de maturidade para chegar lá, até ter os seus mecanismos apurados para conseguir identificar. E a gente tem um prazo médio aqui, pessoal, das fraudes, de acordo com a própria pesquisa da CFE, que gira em torno de 14 meses a 16 meses. Então aqui está um grande desafio e uma tendência que a gente está identificando, pesquisas estão apontando, principalmente nessa retomada, a probabilidade, de acordo com pontos de vista de especialistas, né, de aumentarem os casos de fraude, são grandes, né? E a gente vai dar um zoom aqui falando um pouquinho das atividades forensic, né, de investigação corporativa no Brasil. Ou seja, todas essas informações que a gente discutiu aqui são totalmente aplicáveis. Então, fechando um contexto aqui para depois a gente bater um papo e a gente vai estar acompanhando cada pergunta, cada interação aqui no chat, pessoal. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas conforme os temas vão surgindo, que a Pri vai fazer a mediação aqui para a gente. Mas se a gente falar um pouquinho do contexto no Brasil, a efetividade do canal de denúncias e os mecanismos de reporte são itens de destaque, né? Ou seja, como uma grande ferramenta, uma grande plataforma para acomodar justamente esses mecanismos de controle, seja numa linha de detecção, prevenção, resposta ao risco, né? E aqui a gente tem, de acordo com a pesquisa da CFE, que manter uma linha direta de comunicação acelera a detecção de fraudes e reduz perdas, né? Assim como também o treinamento, lembrando daquele contexto que eu mencionei, que a ética no mundo corporativo se ensina, eu estou falando desde questões de treinamento, conscientização, até a aplicação de medidas disciplinares, né? Então, o treinamento para conscientização contra fraudes melhora ainda mais o cultivo de dicas através de mecanismos de reporte de irregularidades. Mas aqui tem um ponto, né? A gente tem aqui 64% da mesma pesquisa, falando que as organizações vítimas de irregularidades possuem um canal de denúncias, esse volume tem aumentado de forma significativa. E aqui na parte de baixo eu trago as principais naturezas. Claro, cada empresa pode usar uma nomenclatura um pouco diferente, mas a essência vai ser a mesma aqui. De acordo com a nossa pesquisa aqui do perfil do Hotline no Brasil, na segunda edição, a gente tem desde o assédio, seja ele moral ou sexual, até o desvio de conduta, ou comportamento daqueles que não vinculados ao assédio, como as principais naturezas de desvio, enfim, que são apuradas no dia a dia das empresas.
E aí eu queria chamar aqui e trazer, levantar essa bola, para a Patrícia falar um pouquinho mais sobre as questões de assédio, seja ele o moral ou sexual, e até, né, Paty, desmistificar alguns conceitos que hoje, por mais que a gente discuta, que seja um assunto que a gente vê muito frequentemente na mídia, ainda tem algumas dúvidas sobre o que é, o que não é, como proceder, né, Paty? Olha, eu acho que tem muita dúvida, Gratão. Eu gostei muito do que você trouxe, e eu acho que eu queria começar a construir nesse lugar, é que você falou que compliance, conduta, né? Quer dizer, integridade, ética, a gente ensina. E quando a gente fala da questão de assédio, né, que é uma das questões aí que mais aparece nesse lugar da denúncia, eu acho que é muito esse espaço, né? Porque assim, o contrário do assédio é o respeito. Assim, o assédio ele acontece quando eu não respeito. E o respeito ou o assédio, né, quer dizer, o preconceito, que é lá a dúvida que vai estar dentro da cabeça, discriminação, que é o comportamento, né, que coloca o outro nessa situação de desprivilégio, ele vai acontecer a partir de referências que são individuais, né, que cada pessoa traz, que são suas, e que vão aí interagir, se exercer na dinâmica da vida, na dinâmica da interação entre as pessoas. Então, quando a gente ensina, né, quer dizer, respeito, quando a gente ensina os limites, quando a gente ensina as regras da convivência, e até quando a gente ensina, né, inclusão, diversidade, equidade, então, quando a gente trabalha com esses temas, a gente está trabalhando de uma maneira muito, muito efetiva a questão da redução das denúncias de assédio. E aí, acho que até tem um gancho que é legal da gente falar, que assim, a redução no longo prazo ou a redução sustentável. Porque no curto prazo, quer dizer, no primeiro momento, no imediato, a gente percebe até o contrário. Quando você começa a educar, quando você começa a falar sobre esse assunto, aparecem mais denúncias. Porque, assim, as pessoas primeiro começam a localizar onde é o canal, segundo, elas começam a pensar que aquilo não é aceitável. Vou fazer aqui uma provocação para todo mundo que está aqui com a gente hoje, né? Quando que a gente não viu um comportamento inadequado, né, que poderia caracterizar uma situação que não podia acontecer, e que a resposta de alguém foi: ah, não, mas essa pessoa é assim mesmo, não liga não, não é com você, né? Se foi essa pessoa, não tem problema. Então, assim, não tinha problema, agora tem. Agora tem, vai virar canal ético, vai virar linha de denúncia, vai virar hotline, vai virar investigação, porque a gente também sabe que assim, a modelagem do assédio é uma modelagem muito perigosa, né? Quer dizer, quando você tem uma conduta de abuso, acho que isso também se comporta de uma maneira parecida com a fraude, mas aqui a gente tem isso muito claro, né? Quer dizer, a gente fala que a conduta vai aumentando. É como se a gente fosse criando uma zona de conforto cada vez maior, né, para essa pessoa em relação ao que é aceitável, o que não é aceitável, o que é seguro naquele ambiente, e ela vai expandindo, então, esse limite da conduta. E muitas vezes isso vai levando para lugares muito perigosos. E essa é talvez a principal razão, porque quando a gente vê aí uma explosão de escândalo, né, raramente você fala de um caso. Você vê um caso, mas na sequência aparecem mais 10, mais 15, mais 20, 200, 300. Então, assim, o que tem atrás dessas histórias, né? Tem tentativas de denúncia que não foram acolhidas, tem falta de confiança, de canal, tem falta de investigação, de gente que falou: não é possível, imagina, assim, quem está denunciando está errado, e não deu esse andamento. Então, quando a gente fala de assédio, a gente está principalmente protegendo a nossa companhia e o nosso espaço e as nossas pessoas de escândalos horrorosos, que a gente assiste e não quer participar. Acho que a gente consegue lembrar aí situações, a mídia está cheia, tem exemplos públicos, tem crimes. Então, assim, esse é um lugar que a gente não quer. Então, quando a gente fala de assédio, quando a gente traz as pessoas para serem nossas parceiras, em tomar conta desse ambiente, aí a gente está, de alguma maneira, protegendo a nossa marca, a nossa pessoa, o nosso espaço, enfim. É uma atitude mais legal. E aqui vem a questão que é o que não é, né? Quer dizer, a gente tem basicamente duas categorias de assédio muito claras aí dentro da literatura e da legislação brasileira. A gente tem o assédio moral, e o assédio moral ele tem uma definição
que não está em lei específica, mas ela está no Conselho Nacional de Justiça, ela está em outras leis, e que vai falar que o assédio moral ele é uma situação inadequada, que acontece de forma sistemática e causa prejuízo a uma pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, raramente a gente vê um reconhecimento de parte do Ministério Público ou dos órgãos judiciais da gente caracterizar o assédio moral com um evento. Então, normalmente, quando você tem um evento de excesso, há um entendimento de que isso é uma coisa possível na relação entre as pessoas. Então, existe o dia a dia, existe a mediação das relações, o dia que está nervoso, o dia que bateu o carro, o dia que deu tudo errado, e aí as pessoas podem se exceder. Mas fica um lugar de você também poder pedir desculpa. E aí você regula aquela situação. E se ela for grave, cabe uma advertência, é uma conduta inadequada, você tem outros mecanismos. Mas a caracterização de um assédio moral vai depender de que isso se repita de maneira a gerar um dano aí, muitas vezes até permanente, na autoestima, na dignidade da pessoa. E o crime de assédio sexual, esse sim está previsto lá no nosso Código Penal, tem pena de detenção de 1 a 2 anos, que é usar de cargo ou poder hierárquico para obter favor ou vantagem sexual. E aí a gente tem a questão do conteúdo sexual, a gente tem a questão do indesejado, né? Quer dizer, então uma relação consensual, uma relação desejada, mesmo que entre pessoas do trabalho, ela não caracteriza, a princípio, um assédio sexual, mesmo que tenha uma diferença hierárquica, mas ela vai caracterizar, sim, uma relação consentida, que é um outro lugar. E a gente tem esse espaço, né, da lei com um crime de 1 a 2 anos, mas ele acaba sendo aplicado para casos mais graves, mais de consumação. Mas a gente tem as outras leis acessórias de importunação sexual e etc., que sim vão caracterizar condutas mais leves que possam acontecer nesse espaço. Então, a gente vai ter aí esse lugar e vai precisar tomar bastante cuidado com essas questões. A outra coisa que eu queria trazer para vocês é que a gente tem uma frequência baixa de denúncia, né? Quer dizer, existem públicos-alvo para as condutas de assédio, e as pesquisas indicam que as mulheres são muito mais frequentemente vítimas de assédio do que os homens, e as mulheres negras são mais vítimas de assédio do que os homens negros e que as mulheres brancas. Então, a gente vai percebendo que, conforme você está localizado, né, na pirâmide dos privilégios, das interseccionalidades, você vai ficando numa situação mais vulnerável para ser assediado. E porque normalmente a pessoa assediada é uma pessoa vulnerável, e porque normalmente a pessoa que assedia é uma pessoa com algum poder ou reputação, a gente encontra um índice de denúncia muito baixo. Então, o mais comum é que a denúncia não aconteça, seja porque a pessoa tem receio da vergonha que ela vai passar para contar o que aconteceu, ou porque ela tem receio de que as pessoas não vão acreditar no que ela está dizendo, no que ela está trazendo. Às vezes ela tem dificuldade de repetir o que aconteceu, ou ela acha, por exemplo, que porque a outra pessoa tem poder, a corda vai estourar do lado do mais fraco, né? Ou a investigação não vai dar em nada. Então, sempre fica aí um espaço de angústia de se eu posso confiar que esse canal é anônimo, se eu posso confiar que não tem retaliação, se eu posso confiar que a minha denúncia vai ser acolhida. A gente tem um caso recente, por exemplo, aí de uma situação numa loja de shopping que saiu na mídia, e que a gente teve a demissão sumária da pessoa que fez a denúncia. Então, acho que tem um lugar aqui que a gente... e a coisa, inclusive, explodiu porque as outras pessoas do trabalho disseram, não, aqui acontecia mesmo, e assim, não é uma situação onde demitir coubesse. Então, eu acho que um pouco desse lugar, e eu queria talvez trazer esse conteúdo para que as pessoas que estão aqui hoje com a gente, né, quando vem uma denúncia, o primeiro pensamento da gente é assim, será que é verdade? Então, assim, eu queria convidá-los, né, quer dizer, a ter empatia pela vítima e não pelo agressor, e de repente pensar, isso provavelmente é verdade, e provavelmente é mais grave do que essa pessoa relatou. A gente, quando faz treinamento de conduta de não assédio, e a gente tem várias situações, a gente pede para as pessoas descreverem o que aconteceu.
é gritante como a descrição é muito mais suave do que os fatos ocorridos. Porque as pessoas têm dificuldade de retomar e de olhar aquelas palavras e elas, às vezes, têm desconfiança sobre a própria percepção. Então, assim, será que a pessoa gritou comigo ou só elevou a voz? Será que ele tocou o meu corpo ou só esbarrou? Então, a pessoa tende a suavizar até no receio de estar sendo injusta ou de estar passando aí do limite desse lugar. Eu acho que era essa um Pátia. pouco a provocação que eu queria fazer, Alessandra. Não, exatamente. E o que me chama a atenção em alguns casos, quando a gente vai fazer as entrevistas, forense e apuração, é que as pessoas, às vezes, elas não percebem que elas foram vítimas, né? Justamente pelos motivos que você acabou de trazer. Então, vergonha, acha que ela, porque de repente estava, sabe, diversos cenários que aí tem muito o que a Michele colocou aqui no chat sobre a nossa cultura também, né, Paty? Sobre o que é, o que Então, não é o assédio. a cultura é um negócio super interessante, né? Porque, assim, de alguma maneira as pessoas justificam, né, que o assédio é cultural, que o país é machista, que a gente tem esse lugar meio sarrista, que fazer piada faz parte, né? Que, assim, todo mundo, se você não elogiar uma mulher, ela vai ficar chateada. Então, assim, a gente tem um pouco disso na cultura. Mas eu acho legal a gente lembrar que a cultura é um elemento vivo, né? A cultura é o conjunto das interações das pessoas. Então, quando a gente começa a mudar a nossa conduta, a gente está mudando a cultura, principalmente quem tem papel de líder. Então, assim, a gente consegue movimentar, eu acho que esse ensinamento, essa questão da ética que você trouxe, a própria cultura de não assédio, à medida em que você consegue modelar comportamento de líder. Porque se o líder não der o exemplo, ou se a denúncia não tiver investigação, não tem treinamento que resolva, gente. Não adianta, né? Não vai. Então, a gente precisa ter uma modelagem de comportamento, precisa ter uma conduta séria de apuração da denúncia, quando ela acontece, um acolhimento de vítima, para mostrar que o papo é sério. E aí a coisa começa a evoluir e aí a gente começa a ter desdobramento. E até a investigação, nesse contexto, ela acaba sendo mais difícil, porque ela difere das demais investigações. Quando, por exemplo, um caso de fraude, numa fraude financeira, onde eu posso coletar o dispositivo, eu posso acessar as informações contábeis, saber quem que foi o usuário, quando que ele acessou, quem que estava envolvido. A gente tem um portfólio tecnológico e metodológico com muito mais evidências. E, por outro lado, ali, em alguns casos, quando a gente está fazendo uma apuração de um tipo de assédio, às vezes é um testemunho de uma única pessoa. Também isso acaba impactando ali para a pessoa se sentir confortável o suficiente, e até para você trouxe um item que é bastante importante aqui também, que é justamente a retaliação. Às vezes a pessoa tem uma série, aquilo que a gente fala no âmbito de investigação da pressão situacional, pô, a pessoa depende daquele emprego, então tem as outras pessoas que conhecem, de repente fazem parte do convívio também pessoal dela, o que, que elas podem achar, como que aquilo vai repercutir. Então tem uma complexidade que a percepção que a gente tem que não vem à tona nem, sei lá, vamos chutar um percentual, não é a totalidade dos casos que são materializados, que vem à tona, que são feitas denúncias, que tem uma investigação e todas as ações que são necessárias ali para o tratamento. Pratão, eu estou Ele vendo mandou aqui uma um pergunta aqui no. comentário. Ah, desculpa, Pri. Eu só ia ler uma pergunta aqui do Cid, que tem a ver com o que vocês estavam comentando agora, que ele está falando, a partir do pressuposto que algo é verdade ao receber uma denúncia, não podemos cair na armadilha de tendenciar a linha de investigação? Aí eu queria Ignorando a responder presunção de essa inocência. mesma. Era essa mesmo que eu ia puxar. Quando você recebe uma denúncia de fraude ou de desvio de dinheiro, a sua primeira reação não é aceitar que aquilo é verdade e começar a investigar para ver se aconteceu de fato? Assim, você não olha para aquilo e fala, não, deve ser algum maluco querendo prejudicar meu CFO, imagina, isso aqui nunca aconteceu. E Não, até no processo de captura, né, vamos supor, falar aqui do canal de denúncias que a gente mencionou. A gente tem uma série de denúncias, a gente tem um percentual em torno de 30% a 40% hoje nas empresas que são consideradas improcedentes. Ou seja, você não aciona o gatilho de investigação porque aquela denúncia não tem as evidências, não tem um portfólio mínimo para que você possa dar início, sabendo quem foi, quais são os valores, quais são as datas, mais elementos, né? E aí cai justamente no que você está trazendo, Paty.
Nos casos de assédio, é um outro, a sistemática é bastante diferente. Eu acho que não é presumir a culpabilidade de quem está sendo acusado, mas é simplesmente acolher a denúncia da vítima. Aceitar que essa vítima pode ser uma vítima e entender que ela pode precisar de acolhimento e de escuta. Porque quando a gente silencia a vítima, a hora que explode são 200 casos, são 30 casos. Então, assim, a pessoa que toma essa coragem, quando a gente vai investigar, e eu já vi vários casos disso acontecer, você encontra, é muito raro um caso de assédio que seja isolado. Até porque todas as legislações, inclusive sobre assédio, por exemplo, moral, elas vão falar que o grupo é prejudicado. Eu gosto muito, inclusive, das leis estaduais e municipais aqui de São Paulo, que elas falam que o usuário do serviço público é prejudicado. Então, se eu e o Gratão trabalhamos aqui na mesma divisão, no mesmo serviço, e ele me assedia, a minha perda de autoconfiança e de discernimento para trabalhar faz com que eu preste um serviço pior para a Priscila. Isso sem falar nos outros colegas, que quando assistem alguém sendo maltratado, a gente imediatamente pensa, hoje é ele, amanhã sou eu. Este ambiente não é seguro. Pessoas aqui são maltratadas. Pessoas aqui são humilhadas. Pessoas aqui passam por violência sexual. Todo mundo sabe que não é direcionado, não será só com uma pessoa. O agressor pode ser isolado, a vítima normalmente está espalhada. Então, se a gente não acolhe, não investiga, aí a gente silencia a vítima. E um dia a gente acha 15 vítimas, a gente acha lá um negócio maior do que a gente consegue lidar. Me chama a atenção nesse contexto, Paty, justamente o contexto de reporte, né? Vamos chamar assim, dos casos de investigação como um todo. E não é raro a gente ter uma premissa básica de toda a investigação, é a parcialidade, imparcialidade e justamente a confidencialidade. E não é raro a gente ser acionado pelos nossos clientes, por empresas de forma geral, e ver que uma denúncia de um caso sensível acabou chegando no denunciado, né, que de repente exerce um cargo de diretoria ou de presidência, seja por qualquer que seja a finalidade ali, seja por deliberação do líder de compliance, do jurídico, do comitê de ética, que entendeu que não era procedente e trouxe aquela informação. Só que aí, à medida que e aí, um caso recente que a gente tratou alguns dias atrás, a pessoa que foi denunciada, primeiro, se ela for realmente culpada, ela vai buscar uma retaliação e tentar estancar aquilo o mais rápido possível. Se ela for inocente, ela vai ficar indignada e também vai fazer algum barulho e, de certa forma, vai expor a área de governança, a área de compliance, por ter vazado uma informação de uma denúncia que inicialmente foi feita de forma anônima, né? Ou não. Quando não é de forma anônima é pior, porque a imagem da pessoa que fez a denúncia, que assumiu ali, que resolveu fazer uma denúncia aberta, a chance de retaliação, algum tipo de empecilho nesse sentido é grande. E quem mais perde é justamente as áreas de governança por conta da credibilidade, cai no descrédito. E as pessoas, é o que você acabou de resumir, Paty. Pô, eu estou numa empresa aqui, se eu tiver um desvio de conduta, ela não me acolhe, não garante no mínimo uma confidencialidade ou anonimato. Então, quando a gente traz para essa linha de reporte, a gente ainda vê que esses casos são sensíveis, exige das empresas um certo tempo de resposta mais curto, né? Então, e a gente vê por falta de preparo, por falta de um fórum de discussão aberto como esse aqui, onde a gente não quer ser o dono da verdade, mas trazer e fomentar discussões do tipo que são difíceis e necessárias, porque todos ganham, né? Eu acho que esses pontos são importantes para justamente não tratar aquela investigação, aquele caso de forma afobada, não perder, não esquecer dos valores, da questão de confidencialidade, de imparcialidade, né, quando estiver conduzindo uma investigação que seja numa natureza dessa ou de uma outra. Então, são elementos que, às vezes, nesse afã, no calor ali da denúncia, da ocorrência, a gente vê algumas empresas saindo do controle. E aí, tem várias outras vertentes que a gente pode explorar, né? Mas vamos ver o que o pessoal no chat está falando aí também, né, Pri? O Felipe Fialho, que inclusive foi aluno nosso da RU, da Risk University, ele mandou uma pergunta falando aqui. Uma das metodologias importantes no planejamento é a adoção de uma inteligência corporativa, né? Ou seja, o background check.
e até o uso de data analytics. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre esse tema? Quais as principais iniciativas no primeiro momento? Na questão de metodologia forensica, ele mencionou duas que são muito poderosas, as empresas usam bastante hoje, que é o background checks e o data analytics. Mas se a gente pegar até apelar para a literatura, pirâmide de triângulo da fraude, de Cressy, falar de pressão situacional, racionalização e motivação, e a oportunidade, perdão. Principalmente quando a gente fala da pressão situacional, vários componentes. Vamos supor que eu fiz um background check na contratação para uma pessoa que é um gerente de loja, que ele tem uma influência grande sobre os colaboradores ali daquele ambiente que ele está liderando. Quando eu contratei ele, fiz um background check e uma entrevista, posso até ter rodado um Data Analytics, a pressão situacional é diferente. Então, esse ambiente não é ele muda, né, de acordo com esses componentes. Se a gente pegar o livro do Telling Lies, o Paul Ekman, ele traça lá as 9 motivações universais, né, da mentira, da dissimulação. Que a gente pode fazer um paralelo aqui. Uma delas, que é a mais perversa das motivações, é justamente aquela vinculada à questão de manipulação emocional, né? E normalmente, quando a gente está atribuindo ao assédio, um dos componentes que ele vai utilizar é justamente capturar, porque a razão não favorece ele em nada, ele vai utilizar o cunho emocional para tentar manipular a pessoa. Então, respondendo de forma objetiva, a metodologia ela é muito importante, principalmente nesses casos, para ter um direcionador do que não esquecer num caso que você estiver tratando numa investigação de forma geral. Mas quando a gente fala de pessoas, né, a variação do ambiente vai trazer vários componentes que precisam ser monitorados. Então, e a Paty pode complementar, mas a gente tem outros mecanismos, como desde uma pesquisa de clima até entrevistas pontuais, né, e a próprio canal de denúncia, que são fontes poderosas ali para a gente ver como que esse ambiente está mudando, quais são os inputs que, pensando na causa raiz, a gente precisa direcionar para tratar, para estancar esse tipo de ação. O que eu tenho começado a ver, Gratão, que eu acho que aumenta inclusive a credibilidade, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi na Assembleia, quando eu apresentei os casos de assédio na Assembleia da ONU de 2020. 2021 a gente não foi porque tinha pandemia. Então, em 2020, eu levei nosso frame, nosso trabalho de cultura de não assédio para apresentar lá na Assembleia da ONU, em Nova York. E lá, pela primeira vez, eu ouvi o relato de uma empresa que começou a publicar os dados de denúncias de assédio moral e sexual publicamente. Mas como eles fizeram? Eles fizeram um frame global. Então, eles avisavam todos os meses, diziam, olha, neste mês chegaram 2 novas denúncias, a gente resolveu 3 denúncias, uma delas terminou em demissão, uma não reuniu provas significativas, uma terminou em advertência. E a gente segue investigando X. E aí as pessoas tinham uma visibilidade de que acontecia alguma coisa com aquilo. Porque uma das razões do descrédito é que as pessoas fazem uma denúncia e elas imediatamente esperam, né, que vai acontecer um linchamento em praça pública, que pessoas vão ser mandadas embora, levadas de camburão, né, ver a cadeia, ver a polícia. E eventualmente, né, eu costumo falar que o processo investigativo, né, ele não é ainda o processo punitivo. E que, eventualmente, a sanção, a advertência, a demissão, aquilo que for decidido ser feito, ele não vem para satisfazer a vítima, né? Ele vem para fazer a justa medida, né? Quer dizer, ele não vem compensar a vítima. Então, existe uma sede de vingança, né? Uma sede talvez de ver o outro Justiça, punido, né? que às vezes não é atendida. E aí, como a pessoa não vê, né? Quer dizer, imagina, por exemplo, que a gente teve um caso de conduta ruim. Se eu contar para todo mundo que a pessoa teve uma conduta inadequada, eu estou cometendo assédio com ela. Então, eu também não posso fazer disso uma situação de praça pública, né? Quer dizer, eu estou trazendo dano para a carreira da pessoa também. Então, existe aí um espaço onde o compliance, né, quer dizer, ele tem que dosar o como fazer, mas também trazer alguma transparência para as vítimas de que, assim, não ficou em branco, né? Perfeito. Pri, eu queria pegar um gancho nessa pergunta do Felipe Fialho sobre a metodologia, trazer ela um pouquinho para o ambiente não só do assédio, mas das investigações de forma geral.
Um dos grandes problemas aqui que a gente identifica no Brasil nas conduções internas é a falta de um portfólio metodológico e principalmente de manutenção de um know-how interno, de forma que, à medida que eu tenho uma equipe de investigação estabelecida na minha empresa, eu preciso ter mecanismos que eu consiga retroalimentar o meu sistema a partir dos achados, dos casos que eu investiguei. Porque senão, o que vai acontecer? Cada investigação, seja de assédio, seja desvio de conduta, seja um fraude, suborno, corrupção, vai depender da experiência daquele investigador. E quando ele terminar, se ele não retroalimentar essa metodologia, trazendo o que foi identificado, quais são as práticas líderes, quais são as lições aprendidas, a chance de aparecer um caso congênere num futuro e ele não utilizar os melhores mecanismos é muito grande. E principalmente quando a gente está falando da equipe, né? Uma equipe mais enxuta, se você tem uma ou duas pessoas conduzindo as investigações, se tem um turnover, essa pessoa é desligada, por exemplo, ou se movimenta para uma outra empresa, ela leva todo o conhecimento com ela. Então esse ponto do Felipe ele é bastante importante na questão da visão das investigações de forma geral, para você ter uma base de conhecimento que você possa retroalimentar, focar nas causas raízes, nas lições aprendidas, e a empresa manter essa base de conhecimento que ela possa depois fazer uso em casos futuros. Gratão, pegando um gancho no que você falou de metodologia, a Franciele perguntou: qual que é o método mais efetivo utilizado nas organizações para investigar o assédio? Aplicações de formulários ou entrevistas presenciais? Vou começar aqui, depois a Paty complementa. As investigações de assédio, normalmente, como colocando ali na esteira das denúncias, ela vai ter alguns comportamentos, ela vai ter algumas premissas. A gente precisa saber se a denúncia foi anônima ou não, quais são os elementos que foram trazidos. A gente precisa levar em consideração também aquilo que foi trazido no chat e ter sempre um senso de ceticismo na apuração, para você não cair numa de denuncismo, para você apurar de forma correta aquilo que é legítimo. Então, num primeiro momento, a gente vai buscar coletar o máximo de informações possíveis. Normalmente a gente tem um relato escrito, alguma captura de voz ali no canal de denúncia, ou alguém que procurou alguém de confiança para trazer essas informações. Então, a entrevista, e aí a gente já vai para uma outra temática aqui, principalmente das áreas de compliance, sobre a multidisciplinaridade das equipes, né? Porque, às vezes, no canal de denúncia vai cair um caso de cybersecurity, vai cair um caso que você precisa de um especialista com uma formação em psicologia ou uma formação em direito, porque a gente tem um privilégio, porque a Paty tem as duas, tanto psicologia quanto formação em direito. Às vezes vai precisar de um conhecimento ali multidisciplinar. É muito difícil reunir numa pessoa só. Por isso que a formação de um comitê de ética e uma decisão em colegiada para tratar casos mais sensíveis como assédio são extremamente recomendados. E muito importante, guardar as proporções de confidencialidade, de imparcialidade do processo. Se eu puder completar, Gratão, eu acho que o que a gente vivencia muitas vezes é assim, quem perpetua a conduta, muitas vezes, acha que está dentro do espectro seguro e quem recebe a conduta sente a inadequação. Então, muitas vezes, quando você vai ver as entrevistas, ou até quando você chega, por exemplo, você tem evidência e chega a chamar o culpado para conversar, eu costumo assistir situações que ele, mas era só uma brincadeira. Mas eu falei para o ambiente ficar descontraído. Mas eu sempre falei isso, ninguém nunca reclamou. Mas eu estava só elogiando, entendeu? Ou, por exemplo, isso era um feedback, aquele trabalho estava ruim, a pessoa se ofendeu, mas eu estava só dando feedback. Então, assim, pouquíssimas vezes na minha vida eu encontrei um acusado que negou a conduta. O problema normalmente é a tinta, né? É o quanto que é branco, o quanto que é cinza, né? Aonde que é vermelho, né? Aonde que é... Então, eu acho que essa questão das cores, do tom, ela é talvez o espaço. E eu acho que é isso que me leva a essa crença e talvez essa militância nesse lugar da educação. Porque esse lugar da educação é a gente transformar numa regra mais corporativa o que pode e o que não pode. Por exemplo, uma das coisas que eu mais repito em treinamento e para todos os níveis é que antigamente a gente perdia o amigo e não perdia a piada.
E hoje em dia a gente perde piada, porque senão perde o amigo, perde o emprego, perde o cliente, perde um monte de coisa. Então, assim, se você está no risco de perder o amigo, não faz a piada, não faz o comentário. Então, eu acho que essa postura das pessoas serem um pouco mais seguras, né, e entenderem que tem outras coisas mais importantes, ou até de estar atento. A gente, enfim, eu, militante aqui, falo muita besteira, olhando, quando eu audito o que eu falei. Quando eu assisto os meus áudios, dá pânico, né? Aquelas coisas gravadas, você fala, ai meu Deus, olha o que eu falei. E assim, quando está dentro de um contexto, quando está encaixado, raramente ofende alguém. Se você errar, se você usar a palavra errada, se você tiver com boa intenção, isso, assim, tem que ter alguém muito, muito incomodado para aquilo causar um problema. Agora, normalmente a coisa acontece quando tem uma maldade, quando tem um jogo de segunda intenção, quando tem uma provocação voluntária, e ali é onde essa questão do assédio vai se exercer. Às vezes a conduta, também presencio isso, a conduta não foi tão grave, mas ela atinge uma pessoa vulnerável. Ela atinge uma pessoa que vem de tantas outras agressões na história dela, que vem desse lugar de humilhação, e aí, assim, se a ferida está aberta, né, o dedo perto já dói. Não precisa apertar. Então, eu acho que é um pouco todo mundo desenvolver esse lugar do que é seguro e de saber quando eu estou indo para um lugar arriscado e tomar mais cuidado, que é para a gente manter aí relações num nível mais bacana. Então, assim, o que eu vejo nas investigações quando eu participo, ou até no trabalho, é isso. Não, eu não tenho uma pessoa que fala, não, eu não fiz nada, eu não estava lá, eu não falei. Não, eu falei, mas eu não quis dizer. Eu falei, mas não era para ofender. Ah, fulano fez a mesma piada 2 semanas antes e não aconteceu nada, mas que cara que ele estava fazendo? Qual foi o tom de voz? Quem que estava na sala? Então, assim, normalmente você tem uns agravantes que a pessoa não mediu, não avaliou, e ela não recusa a conduta. A conduta ela fez mesmo. Convidei a moça para sair, dei o abraço porque achei que ela queria. Então, assim, as coisas aparecem, né? Quer dizer, eu nunca peguei um caso totalmente descasado. Não sei você, Gratão. Isso aí, Paty. O Leonardo Xavier mandou aqui que assédio moral é bem difícil de averiguar dependendo apenas das palavras das pessoas. Então ele está perguntando de ferramentas, de tecnologia que a gente possa utilizar no processo de investigação. Aí eu não sei se o Gratão deixa eu começar, mas olha, Opa, eu não tive dificuldade, não, viu? O povo, assim, o povo se esforça, né? Eu me lembro, por exemplo, de um caso que a gente teve, que a gente foi olhar e-mails. E, assim, a quantidade de agressões que a pessoa estava sendo acusada por uma situação, mas aí a gente pediu para outras pessoas e-mails que aquela pessoa tinha mandado, uma amostragem, assim, importante a quantidade de agressões por escrita enviadas. Então, assim, normalmente, quando você tem uma falha no compreender o respeito, essa falha se exerce em vários ambientes. E ela vai se tornando mais crítica, porque a pessoa vai achando que está tudo bem, que está sendo aceito, e para ser divertido, cada dia a piada é maior, para ter impacto, cada vez o feedback é mais grosseiro. Então, assim, a pessoa vai passando essa linha cada vez mais. Então, assim, eu nunca vi muita dificuldade. Gratão, você. olha, eu vou puxar essa pergunta que eu achei excelente, um pouquinho mais para um viés mais amplo da investigação. Tem dentro dessa pesquisa que eu já vi que a Priscila compartilhou aqui no chat, do perfil da linha ética, ela fala que apenas que 61% das empresas não fazem uso do Forensic Technology, de ferramentas tecnológicas no processo de investigação. Pessoal, aqui o espectro é tão amplo, se a gente acomodar aqui para o dia a dia, a gente falar que a gente vai analisar uma máquina de uma pessoa que normalmente tem em torno dos seus 500 gigabytes, para normalmente quando a gente chega lá nas evidências, aquilo que realmente é procedente, aquilo que a gente precisa como insumo para trazer o factual ali para a investigação, a gente está falando de alguns megas. Então, se eu for fazer isso, essa análise, e aí de diversos tipos de desvio, assédio, fraude, seja qual for a natureza, então usar a tecnologia a benefício dessas sondagens de e-mail, das sondagens de dispositivos eletrônicos corporativos, como computadores e celulares, faz toda a diferença. Eu não preciso de um batalhão e o meu esforço vai ser para olhar e qualificar se aquilo é relevante ou não. Mas todo o filtro, a sondagem, e até em casos que a gente está fazendo uma investigação, um monitoramento ativo do target, do alvo,
É muito comum que, além da tecnologia fazendo sondagens e filtros específicos em cima de um computador, que a gente faça um monitoramento, por exemplo, da workstation, né, do que a pessoa está fazendo, com quem que ela está se comunicando, e em tempo real. E a gente pode, dentro da estratégia de investigação, colocar inclusive algumas iscas para ver que a pessoa se movimentando, se mexendo, ver como que ela está articulando de acordo com o foco ali da investigação. Então, acho que a pergunta foi muito oportuna e ainda no Brasil, até pelo custo de aquisição dessas ferramentas, hoje a gente tem uma que a gente usa aqui na KPMG, por exemplo, que ela custa milhões. No sentido de uma empresa de consultoria focada em investigação, adquirir essa ferramenta para oferecer ao mercado e colocar no processo de investigação faz sentido, mas talvez no dia a dia da empresa, que batalha ali para ter um headcount maior, um orçamento com um pouco mais restrito, mas que consiga acomodar as necessidades, fica fora. Por isso que está refletindo na pesquisa. Eu acho, mas aí, concluindo, eu acho que a utilização da tecnologia a favor da investigação é fundamental. A gente vê, infelizmente, muitos casos não tendo uma investigação adequada, não tendo um desfecho e uma conclusão por conta dessa relação custo-benefício ou de você não utilizar os recursos adequados, como a tecnologia, para fazer a apuração correta. Então, Paty, a gente já está chegando aqui no final da nossa live, mas tem uma pergunta que é muito boa, que eu vou pedir licença para a gente fazer. Pois é. Que o Cristiano colocou aqui. É correto afirmar que a denúncia de assédio, o RH tem operações são realizadas pela equipe de investigação interna ou auditoria interna? Qual que é a opinião de vocês? Renatão, quer começar ou quer que eu comece? Vai lá, Paty. Eu acho que a investigação deve ser feita pela equipe de compliance de investigação. A equipe de auditoria interna envolve o RH na medida em que julgar adequado. Eu não acho que a gente pode transferir essa responsabilidade para o RH, porque raramente o RH tem o contexto, tem as ferramentas, tem o treinamento. Minha contribuição aqui é que, normalmente, quando eu falei lá do comitê de ética, você tem lá um comitê de ética com membros permanentes, normalmente você tem o jurídico, o RH, a área de compliance, e você pode trazer especialistas, dependendo do tema, né, da especificidade que você estiver investigando, para poder opinar. Não necessariamente ele vai saber o que é o objeto da investigação. Quando que a gente vê que o RH tem uma contribuição muito grande, principalmente no histórico de ocorrência daquele profissional. Ele vai ter lá a ficha desde o momento que ele entrou na empresa, se ele teve algum tipo de advertência, de algum tipo de desvio, então a gente consegue capturar, principalmente informações que não estão lá no repositório, por exemplo, de um canal de denúncia, ele vai poder contribuir para o processo de investigação de forma significativa. Mas concordo totalmente com a Paty. Acho que endereçar isso para as áreas, em segunda ou terceira linha, área de compliance ou auditoria interna, dependendo da conotação da empresa, para fazer a investigação, principalmente construir os elementos ali de reporte, de provas e as substâncias da investigação, de uma forma que, se a empresa quiser, ela possa utilizar num litígio, numa ação civil ou criminal, é fundamental. Um outro grande problema que a gente tem no Brasil é que as empresas, por faltar técnicas, por não utilização de mecanismos corretos, elas acabam, às vezes, invalidando as provas, as evidências, justamente pelo manuseio incorreto ali no processo de apuração e investigação. E aí, os meus amigos de RH estão perdoados, porque a gente não tem esse aprendizado, né? De como constituir prova, como preservar prova, né? O RH é um pacificador, ele tenta resolver os conflitos e não criar as evidências ou constatar. Então, o RH vai ter muito mais uma função ou uma abordagem de tentar resolver e apaziguar do que de tentar apurar o que aconteceu e dar as devidas consequências. Exato. Ô, Pri, eu vi uma pergunta do Cid aqui que eu queria responder, pode? À vontade. Como é que separa uma cobrança enérgica num feedback de um assédio moral? Então, a dica de ouro que eu deixo é você separar o que é sobre a pessoa e o que é sobre o trabalho. Então, toda vez que você criticar um trabalho, um produto, uma conduta, você deve estar num ambiente mais seguro. Quando você critica a pessoa, aí você está num ambiente mais perigoso.
Então, se você focar em criticar elementos do trabalho, justificar com base no resultado que foi entregue, raramente você vai ter problema. Muito capaz, o pessoal está até agradecendo aqui. Infelizmente, pessoal, a gente não vai ter tempo de continuar respondendo. Pela gente, a gente continuaria aqui por horas, porque esse assunto dá muito pano para manga e a gente adora falar disso, né? Mas, respeitando o nosso horário, a gente já vai caminhando aqui para o final. Falando então um pouco, Gratão, você quer complementar aqui e falar do nosso último prêmio? Não, riquíssimo aqui o conteúdo, eu ficaria muito mais tempo aqui com vocês, mas eu só queria ressaltar, para não me estender muito, a importância, com tudo isso que a gente comentou, né, da contribuição do processo investigativo de forma adequada, seja qual for a natureza ali. Então, uma substância para que você tenha procedimentos metodológicos, ferramental adequado, pessoas com uma equipe multidisciplinar, um reporte nos níveis de governança de acordo com a visão, missão e valores da empresa, programa de integridade, enfim, nada realmente uma sinergia, é uma engrenagem, né? Nada funciona ali isoladamente. Então, ter um processo bem estruturado é de suma importância para ter sucesso no final ali da apuração da investigação. E aí eu queria só lembrar e trazer uma informação. A KPMG hoje ela foi reconhecida como líder em forensic em investigações complexas pela Leaders League em 2021. Temos um time aí para dar apoio quando necessário, e se necessário, espero que vocês não precisem, né? Mas quando precisar, se precisar de realmente um portfólio dentro disso que a gente conversou aqui, parrudo, a gente fica à disposição. Fora isso, a gente tem pessoas especialíssimas, assim, com uma vasta conhecimento, vasto repertório, não só da teoria, mas de casos práticos, como a Paty também, né, Paty? Exatamente, Gratão. Então, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e deixar aqui, talvez, como minha última dica, que se assédio é a maior quantidade de denúncia, o seu parceiro é o pessoal de inclusão e diversidade, que vai ajudar a educar, que vai ajudar a criar aí fortalecer o respeito, empatia, colaboração, que é o melhor antídoto para a situação de assédio. Então, obrigada, Pri, obrigada, Gratão, sempre uma delícia estar com vocês, e espero que a gente se encontre no próximo curso, que eu já fui escalada, né, Pri? Então, eu já estou com vontade de ver vocês de novo. Pois é, o pessoal está elogiando aqui no chat, agradecendo. O evento foi muito bom mesmo, esse papo foi muito rico. Falando que foi uma aula excelente, então, para quem gostou, o Gratão e a Paty são instrutores do nosso curso de Certificação em Investigações Corporativas, que começa na semana que vem. Então, para quem tiver interesse, serão 10 encontros. E aqui fica o nosso QR Code do nosso contato, para quem quiser saber um pouquinho mais do curso. Além do curso de investigações corporativas, o Gratão também é instrutor do nosso curso de certificação em compliance, que começa em novembro. Então, para saber mais, vocês podem acessar a nossa página da KBS, que a gente tem LinkedIn, as nossas redes sociais, Instagram, e a gente fica à disposição. Muito obrigada pela presença de vocês. Pri, eu só queria colocar que os cursos de inclusão e diversidade, de formação de pilares, treinamento de liderança, cultura de não assédio, a gente não está praticando agora em turma aberta, a gente está focando nas turmas fechadas. Mas se houver interesse, só falar com a Pri também, que ela nos aciona. A gente tem desde a modalidade para board, até para todos os funcionários e os alinhamentos aí, todos os desdobramentos possíveis. E além dos treinamentos, né, pessoal, no dia a dia, surgindo dúvidas, enfim, a gente preza muito por relacionamento benchmark. Aciona a gente aqui, com certeza vai ser um prazer bater um papo, falar de alguns dilemas e principalmente dividir nossa experiência com vocês. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje.